Oi, gente, bom dia. Bom dia, sexto ano. Bom dia, 602. Bom dia, meus amores. Tudo bem? Eu sempre começo perguntando se vocês estão bem, né? Vocês podem até... Jaque, a gente tá cansado de estar em casa, tá enjoado a beça, tá em casa, a gente tá estudando, tá vendo material, mas, poxa, a gente quer voltar pra escola. Pessoal, a gente está aqui muito preocupado, né, com tudo isso, voltado aí para nós professores, né, a escola em si, a gente está voltado, nós estamos voltados a essa questão toda do retorno, a gente está preocupado com vocês, não esqueçam disso, por favor, não esqueçam disso. A gente está muito preocupado com vocês, a gente também está muito ansioso para voltar, nós professores também estamos ansiosos, mas a gente tem que focar. A Jaque vai sempre falar isso pra vocês, né? A gente pode começar todos os vídeos, né? Vocês estão bem, tá tudo bem e tal, mas nós temos o caminho lá do WhatsApp, né? Os grupos foram feitos. Então é para vocês irem lá mesmo para falar, para vocês utilizarem o grupo para matar saudade, sabe? Apareçam no grupo, conversem com a gente, falem o que vocês estão sentindo, né? E coloquem as impressões de vocês, coloquem as dúvidas também. É o caminho que a gente tem, o contato que a gente tem, né? A escola promove as lives, né, no meio do caminho. A gente não faz direto, mas o material tá chegando, tá, gente? Nós montamos o material para vocês, a tela tá aqui, sabe? Esses slides são meus, sabe? Então, já que já usava, né? A gente está se encontrando esse ano, no passado a gente não estava junto, né? Vocês eram do quinto ano, mas já que ano que vem a gente vai estar junto, vocês vão ver que eu costumo usar os slides, a gente vai tentando fazer da melhor maneira possível para vocês terem acesso ao material. É a minha voz, não é outra professora, é a professora de vocês que está falando. Então, assim, acessem o material, quem tem acesso pelo plural, quem tem acesso pelo e-mail, né? Eu sempre falo para vocês, já que eu não consigo acordar cedo, poxa, acordar às 6h30 todos os dias para pegar o material 7 horas, né? Para pegar o material, ainda que não seja 7h30, mas peguem o material, acordou, tomou seu café, pega o material, vai até o grupo se está com dúvida. Eu tô trazendo mais uma correção agora aqui. Tem uma página lá no meio do caminho de correção sobre os astecas, eu tô trazendo essa correção, então não é perguntar se vocês estão bem para começar a aula apenas, é porque nós estamos preocupados mesmo. Nós também estamos doidos para voltar, mas a gente quer voltar com segurança, né? A escola está fazendo tudo isso, gente, em prol de vocês. Tudo isso é em benefício dos alunos, sabe? Em benefício da educação, em benefício do material chegar, sabe, de uma maneira leve, de uma maneira tranquila, né? Temos o meio do caminho lá, né? A via de acesso, né? A via do WhatsApp. Então vão até lá, chama a gente, chama se tá com dúvida, chama se tá com saudade também, tá? A gente tá aqui em prol de vocês, tá bom? Tô trazendo aqui uma página, a página 487 tem uma correção sobre as tecas, tá? Então eu vou corrigir isso aqui, a gente tá terminando aí o nosso caderno 2, né? Não ainda nessa aula, mas a gente tá pertinho de terminar o caderno 2. E a gente está no módulo 4, na unidade 4, no capítulo 4, falando de povos pré-colombianos ou civilizações pré-colombianas, né? A gente está falando sobre os povos que já viviam na América antes da chegada do Cristóvão Colombo. Nós temos aí três principais, né? Os maias, que a gente já falou, os astecas, que está nesse pedacinho aqui, está nessa correção, e os incas. Mas temos também os olmecas, os toltecas, vários outros, infinitos povos que já viviam aqui na América, fora a galera do Brasil, né, que já vivia aqui, fora a galera lá dos Estados Unidos também, os Sioux, os Apaches, os Comanches, os Dakota. Aqui no Brasil nós temos os Tamoio, Tupinambás, Tupiniquins, os Geis, infinitas outras etnias indígenas, grupos indígenas que a Jaque nem lembra, né? Só aqui no Brasil, mais de 250 etnias indígenas viviam antes do Pedro Álvares Cabral chegar.
Esses povos pré-colombianos, né, fala especificamente dos povos que viviam ali pertinho da América Central, México, América Central, né, antes da chegada do Cristóvão Colombo, que botou o pé ali no Caribe, botou o pé ali na América Central em 1492. Então, antes desse espanhol chegar aqui, né, na verdade, se eu não me engano, ele era veneziano. Mas antes do Cristóvão Colombo chegar aqui na América, ah, já viviam indígenas aqui, já viviam grupos indígenas aqui, né? A terra não estava abandonada. Quando a gente fala, Colombo descobriu ali a América Central, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, não descobriram nada. Esse descobriu já caiu por terra. Isso aí foi na época que a Jaque estudava, na época que eu estudava, a gente usava, né? Os professores falavam para mim, eu era pequenininha como vocês, e eu aprendi, descobri o Brasil. Mas hoje a gente sabe que a gente tem que problematizar, história não é para decorar, história é para entender, a gente precisa entender. Já que a gente aprendeu no quinto ano que você está falando. No quinto ano, se eu não me engano, no material do quinto ano aparece isso para vocês, né? Esse ano agora, o quinto ano está diferente. Mas ano passado, o livro do quinto ano trazia isso. A galerinha do quinto ano, eu dou aula para o quinto ano, não o quinto ano de vocês, mas eu dou aula para o quinto ano, e o quinto ano agora não aprende mais assim. O quinto ano agora aprende outras coisas de história, fala sobre outras coisas, mas até o ano passado, é, perdão, até o ano passado falava-se de Brasil no quinto ano, né? Então a gente aprendia que tinha que problematizar, tinha que entender que quando os espanhóis, quando os portugueses chegaram ao Brasil, quando os europeus chegaram à América, já viviam grupos indígenas aqui, eles não descobriram nada, isso é uma versão do europeu. Os grupos indígenas que viviam aqui eram os donos da terra e não foram respeitados. A gente aprende no quinto ano e no sexto ano aparece de novo. Tá? Então o que a gente está vendo aqui? Povos pré-colombianos praticavam, em geral, né, eles têm algumas semelhanças, né? Praticavam ali o politeísmo, né? Os incas viviam ali onde está os astecas, na verdade, viviam ali onde está o México, né? Onde hoje, na verdade, a cidade do México era a principal cidade lá dos astecas, que era a, tentar lembrar aqui, onde era Tenochtitlan, desculpa, né? Tenochtitlan, a principal cidade dos astecas, inclusive foi destruída ali, né? Pelos europeus, pelos espanhóis, para acabar com todas as características dos astecas. A gente está ali no século XV, então foi transformada em cidade do México, muito por conta disso, para tirar todas as características dos astecas que tinha ali. Tenochtitlan era uma cidade muito grande, uma cidade não desenvolvida, como a gente está falando desenvolvida, a gente pensa século XXI, celular, computador, nada disso, né, gente? Mas para a época, os espanhóis chegaram e ficaram, hã? Não acredito, gente, que tem tanto as chinampas que os astecas construíam, né? Porque na verdade eles usavam ali a água do lago Texcoco, era muito complicado ali a questão da agricultura, mas eles praticavam a agricultura através das chinampas, das ilhas flutuantes que eles construíam, né? A questão do deus Quetzalcoatl, né, vários outros deuses, mas a importância do Quetzalcoatl na vida dos astecas, aquele deus, né, aquela lenda dos astecas, aquele deus que ia voltar um dia, né, eles tinham uma lenda, acreditavam que esse deus tinha ido embora pelo mar e que esse deus ia voltar. Por isso, quando os espanhóis chegaram, os astecas pensaram, nossa, é o nosso deus que está voltando, né, montado a cavalo, aquela caravela, toda aquela pompa, aquela grandiosidade quando os espanhóis chegaram. Então, isso também foi uma maneira dos espanhóis chegarem até a aldeia, chegarem até a praia ali e conseguirem dominar nessa questão da crença dos indígenas, dos astecas. Os espanhóis, o Hernán Cortés, que foi um espanhol que veio depois do Colombo, vários outros vieram, mas o Hernán Cortés ele foi muito ruim, ele foi muito mal com os astecas. O Hernán Cortés se apropriou disso. A questão das armas de fogo também, que o próprio barulho da arma de fogo assustava os indígenas, né? As doenças que os espanhóis trouxeram. Tudo isso foram vias, né? Foram maneiras que os espanhóis utilizaram para vencer os indígenas, né? Que eram em maior número, mas os espanhóis tinham ali armas de fogo, trouxeram doenças que os indígenas não conheciam. Então a gente vai vendo que esses povos sofreram muito, né, gente? Sofreram muito essa questão do espanhol vir, não bater na porta perguntando se podia entrar,
né? Na verdade, tinha gente que era dona da terra, né? Que eram os astecas ali, né? Nesse pedacinho aí da cidade do México, né? Quando a gente pensa nos incas, eu penso ali no Peru. Quando eu penso nos maias, né? Os incas é o que a gente vai ver, são os grupos que a gente vai ver ainda, mas quando eu penso nos maias, eu penso em Guatemala, eu penso em Belize, eu tô ali na América Central, tá? Eu tô ali no pedacinho do México para baixo, América Central e América do Sul, né? No caso dos Incas, o Peru na América do Sul, tá? Essa correção aqui, eu vou passar para cá, na página 487, tem um texto aqui, olha. Tem um texto aqui, e ele tá falando sobre... Eu não vou ler o texto todo, mas tá pedindo pra gente falar, de acordo com o texto, explique como era a vida do povo asteca. E aí eu grifei algumas coisas aqui no meu livro. Viviam em grupos, né, gente? Chama-se tribo. A gente evita usar tribo, mas quando a gente fala tribo é mais fácil de entender. A gente usa tribo entre aspas, né? Viviam em grupos, né? Tinha a questão ali de prestar o serviço militar, de pagar impostos, né? Tinha a questão também da maioridade, quando atingia ali a maioridade estava associada ao casamento, né? Aqui está assim, olha, em compensação tinham direito a partir da maioridade, isto é, de seu casamento entre 20 e 25 anos, só era maior de idade quando se casava, ele estava ali entre 20 e 25 anos, né? Tinha direito a um pedaço de terra, tinha a questão de receber educação, eu grifei aqui homens e mulheres, achei legal, meninos e meninas recebiam educação, né? Aquela questão ali do mais velho, né? Quando a gente pensa em África, a gente pensa em griots. O mais velho que tem conhecimento de mundo, que conhece a vida, ele organiza, ele junta ali, né, os jovens para falar sobre a vida, para falar sobre as coisas do mundo e tal. Meninas também tinham direito a esse conhecimento, a esse ensinamento, tá? Recebiam atenção à educação gratuita, recebiam alimentos, tecidos e vestimentas a partir do chefe, né? O chefe. Então a gente percebe uma relação muito próxima com esse chefe, né? Uma relação muito de união mesmo, né? Desse chefe prestar, tá ali para se prestar, para ajudar esse grupo, para ser o provedor desse grupo, tá? Importante isso, tá, gente? A vida religiosa era fundamental para eles, né? Mas tinha obrigações, tinham direitos e obrigações também, tá? Eu separei aqui o Quetzalcoatl também, quando fala de questão religiosa, o Quetzalcoatl que para eles era aquele deus, a questão da crença, né? Que na verdade foi utilizada aí pelos espanhóis para vencerem, né? Os astecas e tinha também uma indiazinha, reza a lenda, né? Que tinha uma indiazinha chamada Malinche, que ela era, quando a gente fala das mulheres, né? Importante aí na questão asteca a presença da mulher, importante a gente falar da presença da mulher, porque a Malinche, ela foi, de certa forma, ela foi usada ali, né, pelo Hernán Cortés. O Hernán Cortés se apaixonou por ela, chegou a ter filhos com a Malinche, né, e ele usava a Malinche para saber das estratégias de guerra, já que ela estava dentro da tribo, ela sabia como os indígenas iam agir na questão da guerra. Então ela pegava essas informações e levava para o namorado, que era o Hernán Cortés, né? Ela era meio que contava tudo, né, que acontecia dentro da tribo. Ela ia lá e contava para o namorado. O Hernán Cortés, ele gostou dela, né? A história conta que ele gostou dela, se apaixonou por ela, sim, mas ele também usou essa questão aí do carinho por ela para poder se aproveitar da situação, sabe? O Hernán Cortés, ele foi muito maldoso assim com os indígenas. O Colombo, ele veio muito com a questão de trazer a religião para cá, né? Era um explorador, era um navegador, né? Veio também com a questão da exploração, mas ele veio muito religioso, ele veio muito para trazer a religião para cá, sabe? Mas o Hernán Cortés não, ele veio para roubar, matar e destruir mesmo. Ele foi muito maldoso, o Hernán Cortés, tá? Então aqui nós fizemos a número 1 e aqui na número 2, olha, tem duas imagens pedindo para a gente falar como é que era a economia e a agricultura asteca. A economia era voltada para a agricultura, né, gente? Uma está associada à outra, né? Não tinha questão de indústria, né? Existia troca ali entre eles, mas basicamente a agricultura do milho, né?
Tinha também o feijão, né? Tinha um comércio. A gente não fala comércio, quando a gente pensa em comércio, a gente pensa em venda, em moeda, né? Era muito uma troca, a gente chama de escambo, uma troca entre eles de produtos. Eu tenho muito feijão, você tem muito milho, então tá sobrando aqui, tá sobrando aí, a gente troca, né? Eu até falei para vocês que lá nos maias também a questão do milho, a batata também, né? A batata, a gente conhece a batata, vários tipos de batata aí, né? Veio também dessa questão dos indígenas, né, da América Central, isso foi difundido aí pela Europa, pela América, pela presença do europeu. O europeu chegou, descobriu essa questão do uso do milho, né? A gente conhece a pipoca por conta disso, e o europeu que espalhou isso aí pela América, sabe? Então, quando a gente pensa em economia, agricultura basicamente, tá? Quando eu falo de agricultura, eu tenho que falar das chinampas. Aqui na próxima imagem, olha, que tem eles aqui cultivando milho, estão vendo? Dois indígenas cultivando milho, a gente tem que falar das chinampas. As chinampas era a maneira que eles usavam para poder praticar agricultura, né? As ilhas flutuantes, sabe? Os canteiros flutuantes. Tenochtitlan foi construída ali em cima de um lago, Texcoco, do lago Texcoco. A gente está falando aqui de grupos que precisam da água para praticar agricultura. Não existia indústria, né, gente? Não existia indústria, não existia o comércio que a gente conhece hoje de shopping. Então a economia deles era basicamente agricultura e pecuária. Eles precisavam da água, né? A gente a gente vem vendo essa importância do rio e da água. Aqui não um rio, né? Como Mesopotâmia, Tigre e Eufrates, como na China o Rio Amarelo, como na Índia o Rio Ganges, né? Como o Rio Nilo lá no Egito, aqui a gente pensa num lago. Então Tenochtitlan foi construída em cima de um lago, e eles vão usar muito essa questão aí da água do lago para poder construir essas chinampas e praticar aí a agricultura, tá? Então quando a gente, na segunda imagem, quando falar de agricultura, a gente tem que falar um pouquinho de chinampas, ok? Vou enviar para vocês aqui. Na próxima aula a gente vai ver os incas, né? Os maias a gente já falou. Deixa eu já conferir aqui. Isso aí, os incas, tá? Que vão estar ali no Peru, tá? A gente vai falar dos incas, a gente vai falar de Machu Picchu, né? A cidade sagrada lá dos incas. Na próxima aula e depois tem correção, tá bom? Se precisarem de ajuda, me chamem. Se ficarem com dúvida aqui de alguma coisa, podem me chamar. A gente está aqui para ajudar vocês, tá? Tentem se animar. Daqui a pouquinho a gente está de volta, por mais que seja cansativo, mas o material está chegando. Peguem o material, não deixem o material para depois, tá? Mesmo que não vejam, eu não vou acordar cedo, eu não consigo acordar cedo, eu estou muito cansada, eu estou enjoada, já que entende, a gente tem que ter essa questão dessa empatia com vocês, está todo mundo cansado, mas pega o material, tá, gente? Peguem o material. Não deixa o material defasar, não deixa para depois não. Atualiza o livro, faça o exercício. Não conseguiu fazer, chama no Zap, que a gente está aqui para ajudar, tá? Se cuidem, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Beijo.